Cristo, meu Senhor, digno é o teu nome. Amém? Feliz sábado a todos. É sempre muito bom estarmos na casa de Deus para louvar o nome dEle, né? Ele é digno de toda adoração, todo louvor, e também para estudar a palavra. Tivemos aí momentos proveitosos na escola sabatina, um momento aí importante, né, de aprendizado da palavra, mas é muito importante que cada um de nós estudemos a palavra em casa, né? Já começo apelando aqui, estudem a Bíblia, a lição da escola sabatina, se dediquem ao estudo em casa, isso é o mais importante. Vamos então ao estudo que nós faremos agora, que tem como texto-chave Lucas, capítulo 6, verso 36. Lucas, capítulo 6, e o verso é o 36. Eu queria abrir um parênteses aqui para desafiar as crianças e os jovens. Eu não sei se alguém já tem esse hábito, mas é muito interessante e proveitoso anotar os textos do sermão, ou as ideias, né? E fazendo ali um breve esboço do sermão. Até o adulto também. Quem já sabe ler e escrever, aproveite. Vai anotando ali os textos, a sequência, tente captar a ideia, né, da mensagem. E isso ajuda muito. Eu não me considero um pregador, né? Eu sou um aspirante a pregador, mas eu uso esse hábito já há um bom tempo e tem me ajudado bastante na captação da mensagem, né? Às vezes a nossa mente divaga, mas quando a gente vai anotando e percebendo ali a sequência, isso ajuda bastante nessa compreensão. Lucas, então, capítulo 6, verso 36. O desafio não pode se estender aos adultos também, né? Que quiserem ter esse hábito, né, de ir anotando os sermões, é bem interessante. Vamos então? É um texto bem conhecido. Vocês que já começaram a anotar, pode anotar assim, o título, né? Título do sermão, Misericórdia. Pregador, tio Jefferson. Coloque aí, pregado no dia 25 de julho de 2026. Texto base, Lucas 6, 36. O que diz nesse texto, então? Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, essas são palavras de Jesus no famoso, né, Sermão da Montanha, que também foi relatado por Mateus. Mateus, a partir do capítulo 5, muito bem, a partir do capítulo 5. Porém, aqui ele fica um pouco mais reduzido, né? Mas, como os evangelhos são em grande parte sinóticos, o que quer dizer isso, né? Eles devem ser vistos juntos, porque eles compartilham as mesmas ideias, porém alguns com perspectivas um pouco diferentes. E aqui, onde Jesus aqui mostra, né? Se a gente for reparar para ver essa comparação, né? A partir do verso 17 a 20 mostra ali onde Jesus estava, né? Quando proferiu o sermão, e a partir do verso 20 nós podemos comparar com Mateus capítulo 5, 3 a 12, e vemos aí uma sequência de bem-aventuranças, né? Aqui parece que é bem mais reduzido no capítulo 6 de Lucas, fala que bem-aventurados os pobres, os que têm fome, os que choram, né? E os perseguidos, em outras palavras, né? Mas no capítulo 5, vamos lá, voltando para Mateus capítulo 5, para a gente olhar um pouquinho também. Mateus, capítulo 5. Mostra essa listinha de bem-aventuranças, parece um pouco maior, né? Se vocês prestarem atenção aí no verso 7, tem uma bem-aventurança que não está lá em Lucas 6, que fala o quê? No verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, essa palavrinha misericórdia, que é o título do nosso sermão, é o objetivo de nós refletirmos hoje, né? Sobre exatamente isso. Falar sobre misericórdia parece que é um tema simples, né? Parece que é um tema simples. Porém, se ele não for perfeitamente compreendido,
ou fielmente aplicado, né, em nossa vida, nós não teremos a entrada no reino dos céus. Então é um tema, apesar de simples, ele é importante. Será que misericórdia é simplesmente não julgar e deixar o meu irmão aí livremente a sofrer na prisão do pecado? Ou será que misericórdia é somente ajudar os pobres e necessitados? Nós vivemos em uma época dos extremos, né, digamos assim, né? Ou de julgamentos rápidos, né, as pessoas cancelam umas às outras, né, por causa de algum erro, ou rotulam sem conhecer a história, né, condenam sem oferecer esperança, ou não estão nem aí, né, não se preocupam mesmo com os outros, e é uma total indiferença. Mas como entender o verdadeiro significado da misericórdia? Por isso, nós vamos hoje contemplar esse atributo divino e descobrir por que Jesus deseja que ele seja reproduzido em nossa vida. E lembrem-se que Jesus não simplesmente diz, né, pratiquem atos de misericórdia. Ele diz, sejam misericordiosos, que é diferente, né? Então, ele não está falando aqui apenas de comportamento, mas de caráter, né? De caráter. Vamos, então, pensar um pouquinho na palavra misericórdia, né? O que quer dizer misericórdia? O dicionário Aurélio fala que é compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, graça e perdão. O dicionário brasileiro parece que gosta dos sinônimos, né? Mas a inteligência artificial está mais... dá respostas melhores, eu acho, que os dicionários. Explica um pouco melhor, né? Então, a IA diz que a palavra misericórdia, que vem do hebraico e também do grego, expressam muito mais do que pena ou compaixão. Olha que interessante. Mais do que pena e compaixão. Elas descrevem... diminui um pouquinho o retorno, que está dando uma microfonia. Pode tirar totalmente, talvez, ou diminuir o volume. Elas descrevem um amor fiel, perseverante e ativo, que se inclina para socorrer quem está em necessidade. É agir em favor de quem não pode retribuir e tratar alguém melhor do que ele merece. Exatamente, assim é Deus, né? Assim é Deus. Vamos então ver justamente as manifestações, né, de Deus, né? Próximo texto, né? Êxodo 34. Êxodo, vamos lá no Velho Testamento, Êxodo, capítulo 34. Nós vamos ler os versos 6 e o verso 7. Anotem aí. Êxodo 34, verso 6 e o verso 7. Deus se manifestando aqui, então, para Moisés, né? 34, verso 6 e o 7. Diz assim, e o Senhor passou diante de Moisés e proclamou, o Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, e que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Olha só, então aqui a gente já consegue perceber um pouco da definição de misericórdia, né? Grande misericórdia, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, e ainda que não inocente o culpado. Então a misericórdia, ela contempla essas questões, né? Não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, misericórdia é perdoar a maldade e, ao mesmo tempo, não inocentar o culpado. Não inocentar o culpado. Misericórdia são essas duas questões, né? Vamos agora saltar para o Salmo 103. Salmo 103.
Vamos ler a partir do verso 8, do 8 até o 14. Salmo 103, versos 8 até o 14. Encontraram? Vamos lá então. O Senhor é misericordioso e compassivo. Em outras traduções diz: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Verso 10. Não nos trata segundo os nossos pecados. Olha a definição aqui, né? Não da IA, né? Não nos trata segundo nós merecemos, né? Nem nos retribui conforme nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. 12. Quanto o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta de nós, o quê? As nossas transgressões. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, misericórdia, mais uma vez, é não tratar segundo os nossos pecados e, ao mesmo tempo, dar poder para o pecador se afastar-se das transgressões. Também dar poder, né? Assim ele afasta de nós, pela sua misericórdia, né? Afasta de nós as nossas transgressões, porque ele sabe que nós somos o quê? Pó, né? Nós somos pó. Vamos agora para Lamentações, Lamentações de Jeremias, né? Capítulo 3, verso 22. Isaías, Jeremias. Lamentações, capítulo 3, e os versos 22 e 23. Texto muito conhecido também, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, agradecer a misericórdia de Deus, renovada a cada manhã, particularmente faz parte da minha reza da manhã, né? Faz parte da minha reza da manhã, agradecer, porque graças a Deus nós temos aí o fôlego, né? A vida. Quem somos nós, né? Louvado seja Deus por sua misericórdia. Se nós ainda respiramos, é justamente porque Deus é misericordioso, né? Ninguém merece. Vamos agora, então, exemplificar a misericórdia de Deus, né? Como Deus manifestou a sua misericórdia, né? Em alguns personagens, né? Adão e Eva, por exemplo, muito fácil identificarmos, né? Deus buscou o casal, né? Que havia recém-pecado. Deus cobriu a sua vergonha com as vestes do cordeiro, mas precisaram se retirar do jardim e sofrer as consequências de seus erros, né? Essa é a manifestação da misericórdia de Deus. Davi, né? Outro personagem bem emblemático, né, dessa questão. Inclusive aquele que nós temos mais relatos de seu reconhecimento da misericórdia de Deus, né? Muitos dos salmos tem essa expressão, né? Eu procurei nos nossos hinos que falassem sobre misericórdia, pouco encontrei nos nossos hinos, né? Com a palavra. A gente usa muito a palavra graça, né? Graça nós temos bastante, mas misericórdia especificamente nós não temos. Mas nos salmos são muitos, né? Muitos salmos. Então Davi, que é o autor da maioria deles, né? Usou muito dessa palavra, né? Davi, ele pecou, né? Davi pecou, mas Deus foi lá, através de um profeta, para fazer Davi enxergar os seus pecados e levá-lo ao arrependimento, né? Levá-lo ao arrependimento. Então ele foi também perdoado, mas as consequências ficaram. Uma curiosidade, a palavra misericórdia, ou os termos relacionados, né?
aparecem em mais de 90 dos 150 salmos. É bastante, né? E a palavra misericórdia ela é encontrada pelo menos 150 vezes ao longo de todo o livro, né? Então, é uma expressão muito comum, né? Era muito comum, né? Vamos então ao Salmo, um dos salmos mais emblemáticos, né? Salmo 51. Salmo capítulo 51. Também é um salmo muito conhecido, mas eu achei interessante a gente dedicar um tempo para contemplar mesmo essa manifestação de misericórdia, né? A partir do verso 1, Salmo 51, a partir do verso 1, Davi escreveu, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, né? Em algumas palavras, em outras versões diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão do quê? Das tuas misericórdias. E ele complementa, apaga as minhas transgressões, né? Por misericórdia, né? Apaga as minhas transgressões. E o verso 2 complementa ainda, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, a misericórdia não depende do nosso merecimento, mas da imensidão do caráter de Deus, que perdoa, mas também restaura, né? A lição dessa semana tocou bastante nessa questão, né? A lição dos adultos. Perdão e restauração. O capítulo ou o salmo que mais fala de misericórdia, ou a palavra misericórdia, quem sabe? Qual que é o salmo que mais fala a palavra misericórdia? Salmo 136. Vamos lá? Salmo 136. Salmo 136. É o capítulo ou o salmo que mais tem a palavra misericórdia. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas vamos aqui pincelar alguns versos, né? O primeiro verso, muito conhecido, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vai repetindo, né? Vários textos. O verso 10, o destaque aqui, né? Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 11, e tirou Israel do meio deles, né? Do meio do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lá no verso 24, também faço um destaque, e nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então esse salmo, ele vai relembrando aí toda a criação do universo, a libertação de Israel do Egito, para provar que a misericórdia de Deus é que sustenta o mundo e a história, né, do seu povo continuamente, a nossa história, né? Então, mas a misericórdia de Deus, ela não é só para o seu povo. A Bíblia também relata que Deus estende a sua misericórdia para outras nações, né? Um dos casos é a cidade de Nínive, né? Jonas foi enviado para lá porque Deus tinha misericórdia daquela cidade, né? Jonas, inclusive, sabia que Deus era misericordioso e foi por isso que ele fugiu. Olha só, foi por isso que ele fugiu. Se nós olharmos aí no verso 4, Jonas capítulo 4, verso 2, Jonas capítulo 4, verso 2, fala justamente essa percepção, né? Nós sabemos que com a pregação de Jonas, Nínive foi atingida pela misericórdia e foi levada ao arrependimento.
Jonas capítulo 4, verso 2 diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor. Mais para frente, no mesmo texto, diz: por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Grande em misericórdia. Nós temos muitos textos que revelam justamente essa qualidade do caráter de Deus, né? Um dos relatos bíblicos é a parábola do filho pródigo, muito conhecida, né? Que é uma linda história que exemplifica justamente a manifestação do amor e da misericórdia de Deus. Ali o pai espera, o pai ele corre, o pai ele abraça, o pai restaura. E apesar de tudo isso, o pai, né, ele não aprova a rebeldia do filho, mas ele celebra o seu arrependimento. A misericórdia nunca ignora o pecado, ela vence o pecado por meio do amor. E a manifestação maior, né, do amor, da misericórdia, nós podemos também contemplar, é a encarnação de Cristo. Cristo é a misericórdia encarnada, né, o Verbo encarnado. É o caráter de Deus ali personificado. E Jesus, inclusive, declarou, né, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. João 14, verso 9. Ali naquele episódio ali da mulher adúltera, também tem uma manifestação ali de Cristo, né? Os acusadores queriam só a condenação, né? Só a condenação. Mas Jesus ali, ele ofereceu a restauração. E observe o equilíbrio perfeito, né? O equilíbrio perfeito da manifestação de misericórdia. E eu também não te condeno, nem tampouco te condeno. Mas ele também acrescenta, né? Vai e não peques mais. Então nós poderíamos ficar aqui bastante tempo, né? Muito tempo, só contemplando a misericórdia de Cristo. Cristo, ele curou, ele perdoou, ele resgatou. E inclusive até pregado na cruz, ele estendeu a misericórdia ali, né, para o ladrão, né? Estarás comigo no paraíso. Sendo crucificado, ele também disse assim, para aqueles que estavam ali, Pai, perdoa-lhes, né? Perdoa-lhes. Então, a manifestação realmente de misericórdia é grandiosa em Deus, nosso Pai, e Cristo Jesus, né? Mas Jesus, ele está olhando para nós hoje, né? Assim como estava olhando para aquela multidão. E o que ele diz a nós hoje, né? Sejam misericordiosos também. Sejam misericordiosos também. Não é uma sugestão, é um mandamento, né? É uma ordem. Então, a misericórdia recebida deve tornar-se uma misericórdia compartilhada. Na misericórdia compartilhada. E Jesus reforça esse princípio no verso 7 do capítulo 5, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Miqueias, capítulo 6, verso 8, diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Nesse verso ele não diz que pratiques a misericórdia, ele fala que ames a misericórdia, né? Mas é mais profundo. Tiago, capítulo 2, verso 13. Vamos lá, Tiago, capítulo 2, verso 13, podemos ler juntos. Depois de Hebreus, Tiago, capítulo 2, verso 13. Diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Então, quem não manifesta misericórdia,
não receberá misericórdia. A parábola do credor incompassivo é justamente isso, né? Nós sabemos ali bem da história, né? O rei perdoa uma dívida impagável ali do seu servo, que suplicou misericórdia, mas logo em seguida ele foi e não agiu, né, com misericórdia por aquele que o devia bem pouco, né? Uma quantia irrisória, digamos assim, né? Ele recusou a perdoar. E o rei ficou sabendo disso. O que aconteceu? Ele retirou, né? Ele retirou a misericórdia. Ele cancelou o perdão, né? E entregou, então, o servo incompassivo aos punidores, até que pague tudo o que devia. Em outras palavras, nós recebemos a misericórdia de Deus, mas se não compartilharmos, Deus retirará dele de nós. Deus retirará a misericórdia dele de nós. É um assunto realmente muito sério, né? Mas e agora, né? Fica a questão, né? Como exercer misericórdia se nós somos naturalmente falhos e errantes, né? Somos pó. A resposta mais simples e direta que nós poderíamos dar é contemplando a misericórdia de Deus o máximo do tempo que nós conseguimos. E foi isso que nós fizemos até aqui na mensagem, né? Dedicamos mais tempo na mensagem contemplando a misericórdia de Deus, né? E poderíamos passar muito mais tempo, né, com essa contemplação. Na meditação Filhos e Filhas de Deus, fala que justamente isso, né, pela contemplação somos transformados. Ao olhar com fé a Jesus, sua imagem é gravada no coração e somos transformados no caráter. Nós temos que dedicar mais tempo contemplando a misericórdia de Deus e assim nós assimilaremos, né, essa misericórdia. Precisamos entender também que misericórdia não é negligência. Misericórdia também não é neutralidade ou indiferença, né? Nem indiferença. Esse é o ponto que precisa ficar muito claro. Jesus nunca confundiu misericórdia com permissividade. Pais misericordiosos disciplinam seus filhos por amor, como até já lemos, né? Líderes misericordiosos corrigem sem humilhar. A igreja misericordiosa restaura o pecador arrependido, mas não trata o pecado como algo sem importância. A misericórdia não elimina a verdade, ela muda a maneira como a verdade é aplicada. Então, para nós concluirmos, nós vamos agora para Mateus capítulo 5, voltar ali para o Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 5, e nós vamos ler o verso 48. Mateus capítulo 5, verso 48. Também um verso bem conhecido. Mateus 5, 48. Aqui diz: sede vós, pois, perfeitos como é perfeito vosso Pai que estás nos céus. Corretamente, os teólogos aplicam, né, os estudiosos bíblicos aplicam essa expressão aqui, sede vós perfeitos como é perfeito vosso Pai que estás nos céus, como um paralelo direto ao nosso texto base, né, de Lucas 6, 36, que diz: sede, pois, misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Interessante essa diferença de perspectiva dos escritores bíblicos, né? E eu trouxe aqui, está aqui embaixo, o livro O Maior Discurso de Cristo. Não sei quantos já leram. Nós não seguimos aí a sequência do Sermão do Monte. Aí fica uma lição de casa, né? Para vocês estudarem ponto por ponto o Sermão do Monte e compreenderem quanto tem de misericórdia ali envolvido nessa mensagem, né? Como é que está a estrutura. Mas
o que eu queria ler com vocês é justamente o comentário. Eu acho muito interessante esse livro, porque ele vai destrinchando verso a verso do Sermão do Monte. É lindo demais. Verso a verso. Para cada palavra de Jesus, vai ali dando um significado mais profundo. As palavras de Jesus já são profundas por si só, mas quando a gente lê acompanhado do Espírito de Profecia, dá uma compreensão ainda maior. E notem o que diz aqui na página 76, justamente comentando sobre esse texto, Mateus 5,48. Diz assim: a palavra pois implica em uma conclusão, uma dedução do que foi dito. Então, aqui nesse momento do sermão, já concluindo essa etapa, chegou então a uma conclusão, né? Jesus estivera descrevendo, olha só o que o livro explica, Jesus estivera descrevendo aos seus ouvintes a infalível misericórdia e amor de Deus. Olha que interessante. Então, até ali, até aquele ponto, Jesus estava descrevendo nada mais do que a infalível misericórdia de Deus. E nesse momento ele manda-lhes, portanto, que sejam perfeitos. E aí diz mais: porque o vosso Pai Celeste é benigno até com os ingratos e maus, pois que se abaixou para vos erguer. Portanto, disse Jesus, podeis tornar-vos semelhantes a Ele no caráter e apresentar-vos irrepreensíveis diante dos homens e dos anjos. As condições da vida eterna, sob a graça, são exatamente as mesmas que eram no Éden. Perfeita justiça, harmonia com Deus, conformidade perfeita com os princípios de sua lei. Então, se nós separarmos o Sermão do Monte, ele está ampliando a lei. Em outras palavras, estava ampliando o amor e a misericórdia dele em relação a nós, né? Mas não para passar um pano, né, na cabeça, mas para dar justamente o poder. Vivam, né, a amplitude da lei. Por misericórdia, né? Vivam a amplitude da lei. Mais à frente, o livro comenta assim: Deus tomou as providências para que nos possamos tornar semelhantes a Ele e cumpri-las para todos quantos não interpuserem uma vontade perversa, frustrando assim a sua graça. Frustrando assim a sua graça. Poderíamos ler muito mais aqui desse texto, mas vamos pular um pouco mais à frente, que diz assim: Ele nos diz que sejamos perfeitos como Ele o é, da mesma maneira. Perfeitos como Ele o é, da mesma maneira. Cumpre-nos ser centros de luz e bênçãos para o nosso pequeno círculo, da mesma maneira que Ele o é para o universo. Em outras palavras, Ele demonstrou ali o seu caráter, a sua misericórdia, o seu amor, a sua compaixão para nós, e nós precisamos também replicar esse caráter aos outros, né? Esse é o apelo, né? Esse é o apelo. Devemos replicar, né? Nada temos de nós mesmos, nada, absolutamente nada, mas a luz de seu amor resplandece sobre nós e devemos refletir-lhe o fulgor. Bons na bondade que Ele nos empresta. Podemos ser perfeitos em nossa esfera, da mesma maneira que Deus é perfeito na sua. Eu vou terminar aqui o capítulo, faltam poucas palavras aqui, que eu acho muito interessante para fechar então a nossa meditação. Diz assim a continuação desse texto. Jesus disse: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Se sois filhos de Deus, sois participantes de sua natureza, e não podeis deixar de ser semelhantes a Ele. Então, se nós somos filhos de Deus, nós não temos como
deixar de ser semelhantes. É uma consequência natural, né? Todo filho vive pela vida de seu pai. Se sois filhos de Deus, gerados por seu Espírito, viveis pela vida de Deus. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. E a vida de Cristo se manifesta em nossa carne mortal. Olha que interessante, conforme 2 Coríntios 4:11. A vida de Cristo se manifesta onde? Na nossa carne imortal, transformada, restaurada, glorificada? Não. A vida de Cristo deve se manifestar em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4:11. Essa vida em vós produzirá o mesmo caráter e manifestará as mesmas obras que ele produziu. Assim estareis em harmonia com todo o preceito de sua lei, pois a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmo 19, verso 7. Mediante o amor, a justiça da lei, mediante o amor, a justiça da lei será cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o nosso apelo, né, é: sede, pois, misericordiosos, como Deus é misericordioso, nosso Pai, como Cristo é misericordioso. O que nós precisamos, né, ou para quem nós precisamos, onde nós precisamos expressar essa misericórdia? Quem será que está em falta, né, do nosso pedido, talvez, de perdão, nosso relacionamento? Será que alguém que está perto de nós, alguém na igreja ou na família, está ansioso por receber a nossa misericórdia, né? O nosso olhar, a nossa aproximação? Então, assim, Deus espera que a igreja seja a manifestação do seu caráter. Deus espera isso de nós. Então, precisamos deixar que Cristo faça essa obra em nós, para que nós possamos manifestar. Se nós não estamos manifestando, nós não estamos refletindo o caráter de Deus, não estamos deixando que não estamos aceitando a sua filiação, em outras palavras, né? Nós somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, devemos manifestar esse amor, essa misericórdia para quem está perto de nós, inclusive para os inimigos, né? Mas, se até para os inimigos, muito mais para aqueles que estão próximos, né? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos fortaleça para sermos, então, misericordiosos, como Deus assim o é. Amém? Vamos louvar, vamos cantar juntos para a conclusão desse abençoado culto, o hino de número 22. A ti toda a glória. A ti toda a glória e louvores rendemos, Senhor, verso Deus Criador, reunidos rogamos as tuas santas bênçãos e graças ofertamos por teu grande amor. Ó fonte perene de bênçãos constantes,
e abriu-nos as portais para o reino de luz. Santo e eterno Deus, Deus de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua misericórdia nos alcança, apesar de não merecermos. Dá-nos, ó Pai, forças por tua graça, pelo teu poder, pelo teu Espírito, para sermos também misericordiosos. Abençoe, ó Pai, a tua igreja, cada uma das nossas famílias, que possamos realmente refletir o teu caráter onde quer que estivermos. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe e que também nos dê a paz. Que o Senhor nos acompanhe